Bom, pessoal, a nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre a Guerra Fria e sobre o mundo bipolar, que foi de 1945 a 1990-91, certo? Ah, o resumo está no grupo de vocês, tá? E as atividades serão postadas logo mais, tá? Então é o seguinte, a Guerra Fria ela ocorreu durante o período em que nós tivemos o mundo dividido nas duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos líder do capitalismo, a União Soviética líder do socialismo. Dois sistemas antagônicos que lutavam pela hegemonia do sistema econômico mundial. Os Estados Unidos queriam que todo o planeta passasse a ser capitalista, né? E a União Soviética que o mundo se tornasse, né, socialista. Então a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico pela hegemonia do sistema político e econômico mundial, certo? Aqui eu tenho um mapa que retrata bem como estava a distribuição do mundo durante o período da ordem bipolar. Ordem bipolar que eu tenho dois polos, dois centros de poder. O capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela então União Soviética. Bom, esses amarelinhos aqui mais claros, que nós estamos vendo aqui, né, nós temos os países capitalistas aliados aos Estados Unidos, né, que era o líder do sistema capitalista. Esses amarelos aqui um pouco mais escuro, nós temos os países socialistas que eram alinhados à União Soviética. Esses com esse tom aqui lilás, de cor lilás, aliás, eram os países que faziam parte da periferia do sistema capitalista, ou seja, eram capitalistas que estavam ligados, diríamos que hoje esses países são chamados países subdesenvolvidos na sua maior parte, tá? Capitalistas chamados subdesenvolvidos. Nesse período, nós tínhamos, falando de questão econômica, nós tínhamos a divisão do mundo entre os países capitalistas desenvolvidos, o primeiro mundo, o segundo mundo seria os países socialistas e o terceiro mundo seria os países capitalistas subdesenvolvidos. Mas o que a gente precisa também ter em mente nesse mapa é a questão de dois países, né? Nós temos aqui como consequência de influência direta nos países, né, que foi muito marcante, que a gente pode pegar como exemplos, é Cuba aqui, né? Cuba é uma ilhazinha aqui, né, da América Central, que em 1959 Fidel Castro dá o golpe militar lá em Cuba. As empresas americanas que lá então existiam, empresas privadas, vamos entender daqui a pouco as características de cada sistema, as empresas lá dos Estados Unidos com o golpe militar de Fidel Castro em 59 passaram a ser do Estado, né, controladas pelo Estado, e foi implantado o sistema socialista então lá em Cuba. Esse sistema socialista, a gente chama de socialismo real, na realidade o ideal não foi colocado em prática, não? Nós tivemos o socialismo ideal, que foi idealizado por Marx e outros pensadores, e tivemos o real, foi aquele que foi implantado nas nações do mundo, que teve início na Rússia em 1917. Cuba implantou um sistema socialista e Cuba era uma espécie de vitrine do sistema capitalista do continente americano. Então Cuba recebia incentivos, ajuda financeira da então União Soviética. A União Soviética vendia petróleo a preços mais baixos do que o mercado internacional para Cuba, comprava o açúcar de Cuba mais caro. Tudo isso é uma forma de tentar demonstrar que o socialismo era mais viável que o capitalismo. Então, no mesmo ponto que eu tinha aqui, que também em Cuba eu tinha próximo ao líder do capitalismo, que era os Estados Unidos da potência, em contrapartida eu tinha aqui do outro lado o Japão, né? O Japão, país capitalista, né? Ao lado da superpotência socialista, mas que não havia nenhuma interferência militar em nenhuma desses locais, nem os Estados Unidos tentou recuperar Cuba. Por quê? Porque durante o período da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, com a Conferência de Bretton Woods, com a criação, que o dólar passou a ser o padrão internacional, o dólar passou a ser a moeda como padrão internacional para o comércio, e é até hoje,
Nós tivemos a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, nós tivemos o BID, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, OMC, e do ponto de vista militar, entre essas duas potências, foi criado a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha como objetivo naquela época proteger os países capitalistas dos países socialistas, e do lado socialista soviético foi criado o Pacto de Varsóvia, que era também um pacto de proteção e de ajuda mútua para os países então considerados socialistas que estavam alinhados à União Soviética. Bom, essas medidas que foram adotadas com a criação da OMC, do BID, da ONU, da OTAN, do Pacto de Varsóvia, fez com que essas potências, de certa forma, tivessem uma espécie de cuidado, e não houve um ataque direto a nenhuma dessas nações. Nem Cuba era atacada pelos Estados Unidos para tentar recuperar as empresas que lá estavam, que eram americanas, e nem os Estados Unidos, nem a União Soviética viria aqui interferir em ações japonesas, já que pertencia ao capitalismo. Para a gente ter uma ideia, nós temos aqui a Península da Coreia, que foi dividida em Coreia do Norte, então socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, né? Nós temos essa fragmentação das duas Coreias até hoje. Bom, agora vamos entender um pouco dessa origem dessa ordem bipolar. Vamos falar um pouco das duas guerras. Durante a Primeira Guerra, e aí a gente pode pegar a questão da Rússia, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sofreu muito, né? O czar, que até então era que comandava a Rússia, ele passou a enfrentar problemas econômicos e sociais agravados pela guerra, e que acabou levando a manifestações populares, e ele acabou abdicando do poder. E aí, em 1917, a oposição toma de conta do país e implanta na União Soviética o sistema socialista, o chamado socialismo real. Depois nós vamos ver em outras aulas a questão do socialismo real e socialismo ideal, certo? A Rússia, então, ela passou em 1922, que é esse período de 1917, período ainda que estava na Segunda Guerra, que levou à queda do czar, que levou à implantação do regime socialista real na, então, Rússia. Em 1922, a Rússia, ela, juntamente com mais 14 nações, cria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e até então implantam a economia de mercado. O que seria essa economia de mercado? Ou planificada? Uma economia baseada no controle do governo, total do governo sobre a economia, ou quase que total. Predominavam empresas estatais ou públicas. O governo controlava os preços, os produtos, a venda. Tudo era controlado pelo governo através de um plano chamado de planos quinquenais, em que esses planos eram voltados para 5 anos, e a cada 5 anos eles faziam uma reavaliação desse plano para aqueles anos. Então, em 1945, com a Segunda Guerra Mundial, a Europa é arrasada pela então pelo então conflito armado. A Europa ela passa a ser arrasada pelo então conflito armado que existiu lá, e a guerra não aconteceu no continente africano, no continente americano. Ela não aconteceu no continente americano, ela se deu mais dentro da Europa, então as estruturas europeias foram arrasadas e destruídas. E aí a União Soviética, nesse período, começou a procurar ajudar e a reconstruir e aumentar a sua área e conseguiu aumentar a sua área de influência, essa partezinha verde aqui, no leste europeu. Os Estados Unidos, então, percebendo que a Europa estava arrasada e destruída e que algumas nações já tinham se aliado à União Soviética, e a União Soviética aumentando sua área de influência, os Estados Unidos, então, aqui, que durante a guerra, perceba que os Estados Unidos estão na América, o conflito aconteceu mais aqui, né? As estruturas produtivas do país não foram muito afetadas. Então, diante disso, os Estados Unidos, durante a guerra, se houve algum vencedor,
na guerra, não poderíamos dizer, porque na guerra não existe vencedor, mas se a gente falar do ponto de vista econômico, os Estados Unidos são o vencedor, porque quando termina a guerra, ele, durante o período da guerra, ele forneceu armas, a indústria bélica cresceu muito nos Estados Unidos e é forte até hoje, fornecendo alimentos. E quando a guerra acabou, com a Europa arrasada, os Estados Unidos criou um plano de ajuda à reconstrução do continente europeu, chamado Plano Marshall, que seria esse plano de ajuda dos Estados Unidos e de reconstrução da Europa Ocidental, essa partezinha aqui, mas também do Japão, tanto que o Japão continuou capitalista. Esse plano de ajuda ele tinha como objetivo principal de reconstrução era parar a ascensão ou o aumento da área de influência da União Soviética pelo mundo. Você tem ideia que a área de influência e o sistema socialista chegou no final dos anos 70 a quase 35% do mundo já estava sendo socialista. Então, durante a Segunda Guerra, que foi um pouco antes, em 1945, quando ela acaba, esse plano Marshall esteve voltado para reconstruir, inicialmente emprestando dinheiro, reconstruindo a infraestrutura, e depois modernizando esse parque europeu com a tecnologia americana. Então vocês percebam que o sistema capitalista, eu falei das características no início, quando eu falei da ascensão da União Soviética, o sistema capitalista é o oposto do que foi falado em relação ao socialismo. O sistema capitalista ele tem como característica a economia de mercado, a livre iniciativa, a concorrência. Os preços não são determinados pelo governo, mas sim pela lei da oferta e da procura, né? Os preços têm uma grande oferta, uma pequena procura, os preços baixam. Se tem uma pequena oferta e uma grande procura, os preços sobem. O objetivo do sistema capitalista é o lucro. Então as empresas do sistema capitalista, a maior parte delas são privadas, né? Empresas particulares. Então o objetivo é lucrar. Esse é o principal objetivo do sistema. Então é um sistema que o socialismo veio de encontro, em oposição a essas ideologias. Portanto, eram dois sistemas opostos, antagônicos, que um lutava para tentar vencer o outro. E aí nós tivemos, ao final dos anos 80, né? Nós tivemos ao final dos anos 80, né? O fim da então a União Soviética, né? Mas durante esse período da Guerra Fria nós tivemos algumas consequências para o mapa europeu. Nós temos aqui esse verde, mesmo jeito que o mundo estava dividido em capitalismo e socialismo, né, nesses dois blocos. Eu tinha aqui a Europa, ela foi essa parte mais verdinha aqui, ela estava a Europa Ocidental capitalista, que fez parte do chamado Plano Marshall de reconstrução e ficou aliada aos Estados Unidos. Essa cor aqui alaranjada, nós tínhamos os países que ficaram sob influência da então União Soviética e se tornaram socialistas. Então o Plano Marshall veio para barrar esse crescimento da área de influência da então União Soviética. A Alemanha também foi um país que ficou dividido em República Democrata da Alemanha, né, ou República Oriental, e a República Federativa da Alemanha, que seria a Alemanha Ocidental, que era capitalista, do mesmo jeito que a Coreia ficou dividida em Norte socialista, Sul capitalista, a Alemanha Oeste capitalista, a República Federativa da Alemanha, a Leste, República Democrata da Alemanha, que era a socialista. A própria cidade de Berlim, né, ficou dividida, inclusive o Muro de Berlim, que é um símbolo desse período da Guerra Fria, o maior símbolo do período da Guerra Fria. Esse muro, na realidade, ele não foi construído para impedir que as pessoas do lado capitalista viessem para o lado socialista, mas sim foi para impedir que as pessoas do socialismo, do lado socialista, fossem para o lado capitalista. Certo, gente? Então, esse sistema, essa ordem bipolar, ela tem fim com o crescimento de outros centros de poder na economia mundial, né? Que vem para a ordem multipolar, que vem aí depois já dos anos 90, acontece porque a União Soviética ela investiu muito em armas e não investiu muito na infraestrutura, não investiu em tecnologia, ou seja, suas empresas não acompanharam o desenvolvimento tecnológico que existia do lado capitalista. E também o sistema socialista ele tinha muitos gastos militares e com ajuda a outras
nações, como eu citei o caso de Cuba, já que era um comércio favorável a Cuba e desfavorável à União Soviética. Esses fatores econômicos, de problemas econômicos, que acabaram refletindo nas questões sociais, levou à decretação do fim da União Soviética, né? Isso aconteceu no final dos anos 80. A União Soviética passou nesse período, no final dos anos 80, por mudanças, né? Por implantação de medidas conhecidas como a Glasnost e a Perestroika, que era a reestruturação econômica e política das nações que faziam parte do bloco. E com o fim da União Soviética, foi criada então a Comunidade dos Estados Independentes sob comando da Rússia. Inicialmente 3 repúblicas, Letônia, Estônia e Lituânia, não aderiram à formação da CEI, ou seja, quando a CEI foi criada, das 15 repúblicas, 3 não aderiram e as outras 12, junto com a Rússia, formaram a Comunidade dos Estados Independentes. Certo, pessoal? Essa comunidade ela não se firmou com a força que eles pensavam que deveria, porque existem muitos conflitos internos, muitos problemas relacionados à questão econômica, a etnias, a uma série de fatores que não levou vamos dizer assim, a ceia a ter o fim que era pretendido, certo? Bom, eu espero que vocês tenham bons estudos, né, que a aula tenha contribuído de alguma forma e não deixem de fazer as atividades que vai ser colocada logo para vocês no grupo, tá?